Lá, boa tarde, salve, salve. No ar os donos da bola, aqui na tela da Band até as 2 da tarde. E hoje, quarta-feira de Copa do Brasil. Logo mais, tem o Cruzeiro contra o Flamengo no Mineirão. E é claro, você estará lá. Quem estiver no Mineirão, sintonize 89,5. E quem não estiver, caso sintonize os 89, ótimo. Se não, bandnewsfm.com.br. Você ligado aqui nos donos da bola, com Cadu Doné, com Andimar Oliveira e com Júnior Brasil Zilzil. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre Cruzeiro, que joga logo mais, sobre o Atlético, que joga amanhã. Hoje, link com Rio de Janeiro. Daqui a pouco, link, um bate-papo com José Carlos Araújo, Garotinho, Gerson Canhotinha de Ouro, Gilson Ricardo, De Aranha, Jorge Eduardo. Vamos fazer um link com Rio de Janeiro para falar desse jogo, para eles falarem mais sobre o Flamengo. Pra gente, a bola rola logo mais às 9h50, ok? Então você participa conosco pelo Twitter, no @osdonosdabola_mg e também no facebook.com/os donos da bola. O jogo é daqui poucas horas, mas o técnico Marcelo Oliveira ainda quebra a cabeça para definir alguns titulares. Algo que pode ser considerado normal em um grande grupo qualificado como o Cruzeiro, e a gente vai ver quais são as dúvidas agora na cabeça do treinador. Confira aí. Marcelo Oliveira está pensativo. Entra com Souza ou Lucas Silva no meio? Um tem a bola parada, tem experiência, o outro tem bom vigor, tem um bom toque, jogou muito bem. E na esquerda, Luan ou William? O William, jogador de mais mobilidade, né, de movimentação, toques curtos, que também chega na área, e o Luan tem uma parte tática muito boa, é forte, e já fez gols aí, né, um dos artilheiros do Cruzeiro. Então é questão apenas de analisar adversário, a estratégia montada para o jogo. E isso é muito bom, né? Ter essa condição de fazer isso e ter jogadores à disposição, sabendo que qualquer um deles pode jogar muito bem. Se o comandante não disse quais serão os escolhidos, pelo menos revelou a estratégia da equipe que vai enfrentar o Flamengo. O Cruzeiro tem uma maneira própria, né, de jogar no Mineirão, sempre tomando iniciativa. É claro que temos que estar atento ao regulamento da competição, né, e criar uma estratégia específica, mas eu penso que é tentar ganhar o jogo, né, e ter um equilíbrio defensivo para não levar gol. Neste elenco celeste, 7 jogadores já conquistaram a Copa do Brasil. Tinga, Bruno Rodrigo, Luan, Egídio, Fábio, Dedé e Nilton. Os 2 últimos foram campeões com o Vasco em 2011. Espero que possamos aí tá trazendo até o próprio Dedé, como eu, Dedé, o Diego Souza estava aqui, infelizmente já saiu, mas espero que possamos estar trazendo essa sorte para cá também aqui e estar conquistando esse título. O Cruzeiro também tem o DNA copeiro, já faturou 4 Copas do Brasil, 93... 96, 2000. O Miller continua dizendo: vai meu filho, bateu! Gol! E 2003, quando bateu o próprio Flamengo na decisão. Hoje a gente está ainda com alguns ajustes, mas os números são bons. Esperamos traduzir esses números em conquistas, que seria aquilo que marcaria na história. Só faltam 4 fases. 4 fases são 8 jogos, né?
E jogos decisivos, difíceis, mas possíveis na medida que a gente vai lutar muito pelos resultados. A gente está discutindo aqui sobre a diferença, não é, entre, principalmente para a torcida do Cruzeiro, entre o título conquistado diante do São Paulo, naquela cobrança de falta do Giovani, e o título contra o Flamengo. Esse título contra o Flamengo, todo mundo já sabia que ia ganhar. O Cruzeiro tinha um time tão espetacular, todo mundo já sabia que ia ganhar. E aí era aquela dúvida, né? Até dito aqui ontem. O próprio destacado aqui disse, ontem. né? A gente entrava em campo para saber, vão ganhar de quanto hoje. Né? Agora, a emoção de um jogo como aquele diante do São Paulo foi um negócio extraordinário. Né? Aquela falta cobrada daquele jeito, naquele momento do jogo, um negócio fantástico, fantástico. E agora a história se repete. O Brasil agora tem um detalhe, que é importante a gente destacar aqui. O Léo arrebenta contra o Vitória, né? Sai com a Regina Casé, daí quando vai sair com a Ellen Jabur, aí ele sai e entra, volta o Bruno Rodrigo, Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe se o Léo é casado, se ele casou nos últimos dias? Você tá falando que ele pega a Regina Casé, não sei mais. Ellen Jabur, você quer destruir casamentos a Ellen também? Jabur é um maquinão. Mas você falou que ele não saiu. Na hora que ele ia sair, ele saiu com a Regina Casé. Pô, é claro que isso é futebol, e a explicação, a gente até falava aqui antes, é porque o efeito suspensivo foi solicitado antes, você não tem como prever. Mas o Léo arrebentou, é uma pena para ele. Em compensação, mostra a importância do Bruno Rodrigo, que é um jogador que se firmou, trouxe tranquilidade, mostrando um grande futebol. O Dedé também tem crescido com o futebol. E aí a gente olha, né, mais uma vez, tudo bem, pode ser que não chegou a vez do Dedé, mas Henrique fazendo assim partidas memoráveis na Série A do Brasileiro, disputando o título com o Palmeiras. Ah, não, ele está na Série B com o Palmeiras. Tem mais oportunidades. Todo respeito ao Henrique, mas falta a CBF, senhor Felipão, olhar um pouquinho mais aqui para Minas. Quando a gente olha o melhor goleiro do Brasil, Fábio, não é convocado e tantos outros, isso não é legal, mas o Bruno mostrou a importância dele e o Cruzeiro reconheceu. Falando em seleção, o Jô foi convocado e deve desfalcar o Galo no mínimo por 3 jogos. No mínimo por 3 jogos. Gilmar Oliveira, sobre a questão da volta do Bruno Rodrigo e, acima de tudo, do grande duelo de logo mais contra o Flamengo. Gilmar, boa tarde. Boa tarde. O Bruno Rodrigo, para mim, é o jogador mais regular do Cruzeiro. Né? Ao lado do Nilton, está muito bem. Então, esse efeito suspensivo que foi pedido na semana passada, né? Não se imaginava como é que o Léo ia se portar na partida. Mas o Léo, eu gosto muito do Léo, acho um zagueiro extremamente técnico. E mais do que isso, o Marcelo reconhece, porque o Marcelo só leva o Léo no banco. Né? E sempre, ele tem feito isso com assiduidade, então ele sabe da importância do Léo também. E acho que o Léo é muito consciente e maduro para saber que ele está num grupo muito forte e reconhecer o trabalho dos próprios companheiros da zaga. Eu acho que isso é respeitar o seu futebol, o futebol do seu clube, respeitar os seus companheiros, e o Léo sempre foi assim. Então, não, de jeito nenhum, e ele sabe disso. E isso faz com que o grupo seja muito forte. Quando você parte para as conquistas, e eu acho que esse grupo do Cruzeiro está partindo para isso, para as conquistas, você precisa ter um grupo muito forte, em todos os sentidos, dentro de campo e fora dele. E acho que o Cruzeiro está chegando muito próximo disso. E aí, Cadu? Aliás, Cadu, qual que é a sua opinião sobre essa questão dos efeitos suspensivos que são concedidos? Foi concedido ao Fred, é uma coisa corriqueira no futebol, mas agora também ao Bruno Rodrigo. O que você pensa sobre isso? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. De modo geral, os clubes abusam do efeito suspensivo e o tribunal permite isso em excesso, né? Era uma prerrogativa que era para ser usado pontualmente, de vez em quando, mas até banaliza o julgamento que é anterior. O jogador é punido e você fica, pô, mas até que ponto vai valer essa punição? Porque depois o efeito suspensivo vai existir. Agora, a partir do momento que é usado com muita frequência, também o Cruzeiro está correto em pedir, e não é errada a aprovação, porque você deu o exemplo do Fred, por exemplo. Mas eu acho que a gente deveria repensar isso como um todo, né? Mudar o futebol nesse aspecto. Talvez não usar tanto assim, porque, como eu disse, desmerece o julgamento que é feito antes. Fica muito estranho. O cara é suspenso, mas você sabe que no fundo não vai contar muito a suspensão. O jogo de hoje vai ser muito... A justiça desportiva, na verdade, ela reflete bagunça, através do efeito suspensivo que a gente está acostumado a ver impunidade, em algumas coisas, em algumas situações, na justiça comum também, né? Em que o cara comete o crime, vai preso e daí a pouco ele está nas ruas cometendo os mesmos crimes. É mais ou menos na verdade, esse tipo de recurso
ele é muito estranho porque às vezes ele até melhora a punição, fica até mais justa, porque às vezes inicialmente o tribunal exagera, mas em outros momentos não é assim, então fica uma coisa meio doida, meio solta, meio sem critério mesmo, igual a gente vê na arbitragem durante os jogos, no pós-jogo também existe a falta de critério. Sobre a partida de hoje à noite, vai ser a mais interessante aí dessa quarta-feira repleta de jogos, de grandes partidas da Copa do Brasil. 2 grandes clubes. Acho que o Cruzeiro é favorito, mas não penso que o confronto como um todo, aí não falo só do jogo de hoje, mas das 2 partidas, vai ser tão fácil igual algumas pessoas colocam, não. O Cruzeiro tem muitos méritos, é melhor que o Flamengo, mas vejo o time carioca melhorando nos últimos tempos com o trabalho do Mano Menezes. Então não acho que são favas contadas, como algumas pessoas colocam, não. Que é a gente já falou aqui, um bom estrategista, né? Agora, a regularidade citada pela Dimara aqui, o Brasil, é fundamental, e você acha que isso pode determinar talvez até uma vida longa ao Cruzeiro, quem sabe até o título da Copa do Brasil? E mais, sobre a questão do comportamento dos jogadores numa fase de mata-mata. Você acha que é diferente, por exemplo, um Cruzeiro e Flamengo num Campeonato Brasileiro valendo 3 pontos, né? Jogando no Mineirão, você vai mais otimista. Estou falando você, nós da imprensa e o torcedor. A gente segue mais otimista. Num jogo como é o de hoje, o mata-mata contra o Flamengo, é diferente? É diferente pelo seguinte, você num mata-mata, você encontra um goleiro adversário numa noite inspiradíssima. O time atrás, jogando o tempo inteiro, defendendo, marcando, e aí de repente, num ataque, vai lá e faz o gol. Isso acaba acontecendo. Então, você paga pelo que acontece no primeiro jogo ou você colhe o resultado positivo do que você fez no primeiro jogo. Às vezes, modificar esse quadro no segundo é muito difícil. Então, depende de uma série de fatores. Aí a gente analisa o mando. Cruzeiro no Mineirão, que tem sido soberano, a gente não pode descartar. O Cruzeiro hoje é um time veloz, é um time hoje que não tem um jogador que você vira e fala, olha, eu vou marcar tal jogador do Cruzeiro. Não, você tem, como o Flamengo. O Flamengo, todo mundo sabe o grande foco. Tem garotos que estão aparecendo, André Santos vai marcar, pelo amor de Deus, não precisa, né? Mas aí você olha outros jogadores... Ele não consegue. Não tem. Aí você fala, o Elias, esse sim, merece, tem que marcar, merece uma atenção especial. Agora, o Cruzeiro, o que acontece? Eu vou marcar um ali, o outro aparece. Não dá para você centralizar, como o próprio Atlético, com o Ronaldinho, querendo ou não, ser um Tardelli em campo. É a grande estrela, é o grande maestro. Você tem outras alternativas, o Luan que aparece, N outras possibilidades. Mas o Cruzeiro hoje também, ele tem pessoas pelo lado do campo da direita, da esquerda, um Everton Ribeiro muito bem, vem para o meio, a subida de um Maicon. Então hoje, hoje o Cruzeiro oferece isso como dificuldade ao adversário. Agora, só para completar isso que o João está falando, o que eu acho fundamental em termos de Copa do Brasil é o seguinte, todo mundo olha o grupo do Flamengo, então, mesmo que ele esteja numa recuperação, eu acho que ninguém apostaria no Flamengo para a disputa do título brasileiro. Né? Então, o que ele tem nessa temporada? Ele tem a Copa do Brasil. Então, ele joga todas as fichas dele numa possibilidade de passagem. É o único título que ele pode ter. Né? Claro, eu estou dizendo aqui é futurologia, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas estou dizendo assim, ele joga tudo isso em cima. E o Cruzeiro já é uma equipe que todo mundo aponta, olha, pode vencer a Copa do Brasil, pode vencer o Brasileiro. É um grupo mais compacto. Então, esse tipo de situação, esse tipo de pensamento... do Cruzeiro muito que melhor. É melhor. Claro. E esse tipo de pensamento, ele vem para o jogador e vem para o treinador do time que não tem essa condição, que hoje é o caso do Flamengo. Então, você imagine a determinação que esses jogadores entram. Como é que se conduz uma pré-eleição nesse sentido? Olha, é o que nós temos. No brasileiro você recupera. Na Copa do Brasil, se você for deixar para recuperar, talvez você não consiga. E por outro lado, o formato, como a Dimara disse, favorece algumas coisas, como o pior é mais fácil do pior vencer o melhor. No ano passado, por exemplo, todo mundo cita os exemplos mais claros daquelas zebras mais evidentes da Copa do Brasil, mas mesmo no ano passado a gente teve um time grande ganhando, que foi o Palmeiras, mas que no campeonato de pontos corridos, em que é necessária a regularidade, foi rebaixado. O próprio Curitiba do Marcelo Oliveira chegou 2 vezes seguidas. Afinal, era um bom time, mas não era um time que tinha um elenco suficiente para ganhar o campeonato de pontos corridos. Mesmo que nas 2 últimas edições os times da Libertadores não estivessem, já tinha isso na Copa do Brasil. Amanhã tem bola rolando também, tem o Galo contra o Botafogo, primeiro jogo lá no Rio, e recuperando esse bom futebol, o Atlético não quer voltar a pisar no freio, né? E a próxima missão do Galo será exatamente amanhã, um jogo complicado, sempre são jogos complicados contra o Botafogo. Com o Botafogo pior do que o que aí está, já é difícil, imagina com esse time bom. Um jogador que não quer repetir as fortes emoções da reta final da Libertadores, você quer saber quem é? Se liga aí. Fim das comemorações e o bom futebol está de volta.
A boa fase coincide com a entrada do Galo na Copa do Brasil. Daqui para frente, jogos decisivos e pressão que não acaba mais. Assim como foi na reta final da Copa Libertadores, o mata-mata da Copa do Brasil também promete muitas emoções. E um jogador em especial espera que não seja tão difícil assim. Nem difícil e nem sofrido como foram os pênaltis defendidos pelo goleiro Vitor. Eu espero tanto que seja tão difícil, tão emocionante, mas a gente sabe que nós teremos dificuldades, sim, né? Até porque agora só os melhores que estão na competição, só aqueles que passaram pelas fases anteriores. Experiência na competição ele tem. Foi campeão em 2005 pelo Paulista. Mas só que agora é diferente. Em 2005, tive a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. A oportunidade não era titular, mas foi um título que representou bastante na minha vida, na minha carreira, por jogar num time de menor expressão, que ninguém colocava muita fé, ninguém acreditava. Então, foi um momento especial também da minha carreira, um título que eu guardo com muito carinho. Espero poder repetir a dose aí, agora como titular de um grande clube. Outro campeão também não quer saber de sofrimento. Sem levar gols a 3 partidas, Hever se mostra otimista para enfrentar o atual líder do Brasileirão. Mata-mata, principalmente fora de casa, você tem que se defender o quanto você puder e tentar jogar no contra-ataque para trazer o segundo jogo um pouco mais tranquilo, de repente com um resultado favorável. Que venha o mata-mata e a conquista de mais um título inédito. Ô, Fernandinho, corre com o bracinho aqui, viu? Corre aqui, ó, presta atenção. Edmar. Eu acho bom, né? Tem que correr aqui, né, Edmar? Aqui, ó. Né? Correr porque aqui. Não abre muito, não, porque pode ser que você não veja, né? É verdade. Agora não viu. Um jogador baixinho como ele pode dar mais uma, né, Edmar? Agora, me diz uma coisa. Você viu o Atlético jogando diferente pelos seus comentários na transmissão de domingo, bem diferente do que a gente viu em outras oportunidades. Um Atlético mais cadenciado contra o Internacional. Poderia ser uma saída amanhã contra o Botafogo? Aquele mesmo estilo de jogo? Poderia, mas o Vitor que aguarde, porque não vai dar. Vai ser com muita emoção, não tem jeito. Só esquecer o que você quer dizer com isso? Não, quer dizer que eu acho até bom, sabia? Porque esse espírito que a gente falava que voltou no Atlético, que é o da competitividade, ele tem a ver com a forma de jogar do Atlético. O Atlético se supera nas dificuldades mesmo. E contra o Botafogo, pela forma como o Botafogo joga, a gente já teve essa experiência aqui no jogo do Independência, ou seja, com as mesmas equipes e as mesmas situações, pode esperar que é muita emoção. O Vitor vai ter muito trabalho, não adianta, faz parte da história. A movimentação do Botafogo mostra isso o tempo inteiro. Tem o Seedorf com a marcação dele. Sabe, as histórias, elas se repetem. E é um jogo com cara do que o Atlético enfrentou em termos de Libertadores. E acho que é o confronto mais equilibrado que a gente tem. É o que não dá para você dizer, olha, vai ser fácil lá, vai ser fácil aqui. Não tem essa. Esse confronto é dentro das 4 linhas mesmo. E por isso, eu acho que tanto no caso do Cruzeiro, porque o primeiro jogo aqui contra o Flamengo, quanto do Atlético, pelo contexto do equilíbrio do confronto, olho na arbitragem. Olho na arbitragem. Júnior Brasil, além do olho na arbitragem, Brasil, o fato de... A gente fala, aliás, ontem teceu aqui um comentário e fez meio que um comparativo entre os 4 principais do Botafogo e os 4 principais do Atlético. E agora pinta uma diferença, Brasil, que dos 4 principais do Atlético, o Jô foi convocado. Jô convocado, o Jô que vive um grande momento. Ele teve a oportunidade com o Atlético e o Atlético resgatou esse rapaz que tem muito potencial, se sacrificou ano passado em prol da equipe e esse ano ele conseguiu colher melhores resultados, mais perto da área e acabou vivendo um momento muito especial. Mas tem situações parecidas dos dois times, tem 2 grandes goleiros, defesas que se comportam bem, você tem garotos de um lado, garotos de outro, você tem Ronaldinho, tem Seedorf, tem Jô, tem Rafael Marques, tem Vitinho, você tem Luan, então situações muito parecidas, você tem o Júlio César lateral, que é muito bom também, a gente tem que respeitar, então é um confronto muito equilibrado, um confronto dos melhores e vai ser sem dúvida alguma, tanto para o Botafogo quanto para o Atlético, um jogo dificílimo, não dá para você virar e dizer, esse é favorito, o que eu aposto é na diferença do Independência. Guilherme ou Fernandinho?
Eu acho que quem joga é Fernandinho. Fernandinho, né? Guilherme voltando. É lógico, mas o Guilherme, né? à medida que a né? sequência for acontecer, ele vai ter a chance, porque o Cuca sabe que vai precisar colocar o Guilherme em situação de jogo. Ele vai entrar no decorrer das partidas. Ficou engraçada essa dúvida, porque como que o Guilherme, né? Tô voltando agora e o Fernandinho vai pegar uma barra dele também, né? E lembrando que o Dátulo não pode jogar. A história, né? Lembrando que o Dátulo não pode jogar. Diga, Cadu. Agora, além dessas similaridades que o Júnior colocou muito bem, as equipes também são parecidas em termos táticos. Os dois times jogam só com 2 volantes, depois tem 3 jogadores armando as jogadas e um centroavante mais enfiado. E além disso, o Atlético tem um cara que joga pelo meio, que cadencia mais, que é o Ronaldinho, e 2 que atuam mais abertos, que aceleram mais. Mesma história do Botafogo, porque o Seedorf fica pelo meio e é um jogador mais toque de bola, não corre tanto mais. Cai muito pela esquerda como o Ronaldinho. Cai muito pela esquerda como o Ronaldinho. E pelos lados tem o Vitinho de um lado e o Lodeiro do outro, que são mais velozes, gostam de correr com a bola no pé, são mais verticais, digamos assim, menos de toque de bola. Então, até nesse detalhe, os dois times, taticamente, são muito parecidos. De um lado, o Marcelo Matos deve pegar o Ronaldinho Gaúcho, a gente deve ter esse confronto durante todo o jogo, e do outro, o Pierre pegando o Seedorf. Outro confronto interessante também, lembrando que o Seedorf não jogou naquela partida do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo foi bem aqui no Independência. Eu não sei, eu acho que o Atlético não deveria entrar na correria do Botafogo lá, não. Mas eu falei com a Dimara aqui, casa, naquela pressão inicial. Mas eu falei com a Dimara aqui, eu acredito, eu acho que o Cuca deve ter dito isso aos jogadores. Ele não vai entrar na correria, ele vai fazer segurar. O que fez contra Até pela característica, e porque o Cuca sabe exatamente disso que o Cadu falou. Não, diz que o Cadu falou de serem taticamente muito parecidos daquilo que você coloca. Você sabe que você tem que espelhar o jogo do outro. Então, o que é espelhar? Você vai ter que ser semelhante ali. E esse tipo de encaixe de marcação é mais difícil para o treinador. Então, é óbvio que o Cuca vai segurar o time, vai esperar, vai cadenciar, vai estudar o jogo para depois ir. Mas muitos também vão saber que se conseguir um empate decidido em casa, vai fazer diferença, porque você vai ter o apoio da torcida, você tem uma pressão, a mística que volta. Então você vai para lá, não para vamos lá e vamos ganhar, porque nós precisamos depois, nós jogamos num campo neutro. Não. Consegue um empate, consegue um bom resultado, ou até perder de 1-0, que o segundo jogo é em casa. Agora, assim, só esse negócio do Seedorf não correr, né? Nós já fomos não correr com a gente 2 dias. Ele fez 2 correrias e 2 gols que a gente. Que de repente ele não correr, pelo amor de Deus, não vão queimar nenhum, não correr naquele sentido de ser um cara mais de cadenciar o jogo, de estilo, não de acelerar, mas quando ele resolve de pegar correr, a bola e partir. Filho, agora, essa dúvida sua é muito interessante se o jogo vai ser corrido ou não, porque no Independência, o jogo no começo foi uma aceleração danada. Eu lembro que o Luan teve uma chance claríssima, um passe sensacional do Ronaldinho. Foi rápido. Logo no contra-ataque, o Botafogo quase fez o gol. Lá e cá, assim, um jogo até muito agradável de se acompanhar. Não sei se vai ser assim no Rio. Vai ser um mas jogão. Foi uma correria muito forte aqui. Muita gente, inclusive, já rotula como o principal confronto, mas né? eu acho. Você pega o time campeão da América contra o líder do Campeonato Brasileiro. Seria o principal confronto. A Dimara acredita no confronto mais equilibrado entre todos dessa fase da Copa do Brasil. Não tem uma pessoa, hoje eu duvido, tirando de repente a turma dos cariocas, que eles podem falar que o Botafogo, quem é um cara racional, tirando a paixão do torcedor, não dá pra dizer, esse time tá na frente por isso, não dá. E é diferente do Cruzeiro e Flamengo. É o único confronto que é assim. Mas eu acho que nem eles estão achando isso tudo também, não. Porque quem vê o Atlético jogar e viu, e quem acompanha o jogo internacional, sabe que mas as carioca alternativas... é bairrista por natureza, viu? As alternativas do Atlético são maiores. E se a gente for raciocinar, a gente fala dessa igualdade toda, mas as opções que o Cuca apresenta para jogo tático também são maiores que as do Botafogo. E agora aquela dica que você estava esperando. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro a partir de R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 10 por dia, mas adquira agora mesmo seu Chevrolet novinho com a Brasil. Não perca tempo. 3003-4443, 3003-4443. E se você tem um carro usado, preste atenção, pode entrar como lance. E olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo. Garanta a sua vaga agora, 3003-4443. Então fique sabendo que quem comprar hoje um consórcio vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana. Imagina você
Carro novo, 25 mil na mão, para gastar como quiser, você não vai perder, vai. Agende uma visita pelo 3003-4443. Pessoal, a Um Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então ela fez planos para autônomos, mesmo para quem ganha um salário mínimo. 3003-4443, 3003-4443, seu Chevrolet, por menos de R$10 por dia, é na Um Brasil. Olha só, a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração, mas só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443, além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro agora. 3003-4443 é Chevrolet, é Um Brasil. Olha aqui, deixa eu falar da equipe do Flamengo aqui, vem pra cá, Paquito. A equipe do Flamengo que treinou ontem no CT do América e a imprensa pouco viu dos trabalhos comandados lá pelo Mano Menezes. Um dos poucos jogadores que quebraram o silêncio foi exatamente o principal, exatamente o Elias. Ciente da dificuldade que terá pela frente, o jogador do Flamengo fala sobre a força do Cruzeiro no Mineirão e o poder extremamente ofensivo da Raposa. Confira aí. Ter atenção total, né, com todos os jogadores. Acho que especialmente com o Everton Ribeiro, um jogador que a gente conhece, que trabalhou com a gente no Corinthians. É um jogador que a bola tem que passar no pé dele. Então, vamos ter que ter atenção com todo o elenco, claro, todo o Cruzeiro, mas em especial o Everton, porque a gente já conhece que é um jogador de extrema qualidade. Além do melhor ataque, o Elias, o Cruzeiro tem, se não me engano, 30 ou 31 gols. Cruzeiro, desde quando o Mineirão foi reinaugurado, no início do ano, o time não perdeu aqui ainda. São os 14 vitórias, só um empate diante do Santos, 0-0. O fator campo também, ele pesa e preocupa? A gente sabe que ajuda, né? Acho que quando você tem uma torcida vibrante que te apoia os 90 minutos, acho que cria um bom ambiente. Só que a gente, jogadores aí experientes, que sabem jogar dentro e fora de casa, e a gente tem tudo para fazer um grande jogo e tentar quebrar esse tabu aí do Cruzeiro. Tá aí, indiscutivelmente o principal jogador hoje que o Flamengo tem, né, principal homem, até mesmo de movimentação e tal, e eu acho que isso aí é indiscutível, né, Brasil? Ou seja, a gente falou aqui já algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, se o Cruzeiro neutraliza ele, facilita um pouco as ações. Facilita sim, o Flamengo passa por um processo de renovação, tanto que tem alguns meninos aparecendo, resgatou alguns jogadores experientes, mas que jogadores que a gente tem uma certa dúvida sobre o futebol deles, e entendo que é um time mediano, mas é um time que melhorou muito nas últimas partidas, tem um treinador competente sim, não tenho dúvida, vai ser um jogo difícil, aquilo que a gente falava, que temos falado muito em algumas partidas, o Flamengo vai procurar marcar, não dá espaço, vai ser um time compacto e tentar jogar nos contragolpes. Não tenho dúvida. E neutralizando Elias, que é um jogador até perigoso no chute, o Cruzeiro consegue sim um certo ganho. E só para completar isso que o Júnior falou, né? Ver o Flamengo marcando muito, como que muda as características das equipes, né? A gente falando aqui de Flamengo marcando muito, né? Flamengo pra gente é sempre o que ele tem na mão também. Mas tem que uma especialidade você tem na mão, né? É o treinador, é o grupo, né? É o tipo de time, não tem essa qualificação. Você tem que reconhecer o seu potencial. Ficando mais operário. Mas deve doer pro torcedor do Flamengo, né? Eu tô falando assim na boa, porque pensa bem, né? A gente sempre teve a referência do Flamengo ofensivo, né? Do Flamengo do Zico. Né? Do grande Zico, sou fã do Zico. Né? Não, então, essa homenagem que eu tô falando. Esse Flamengo que mas não dá pra lembrar. Mas aí você machucou demais o torcedor. Ele lembra de Capegiani, Adílio. Mas é isso que eu tô falando. A gente falou a vida inteira de um Flamengo ofensivo. Você quis machucar o torcedor do Flamengo agora. Eu quis dizer como que as situações mudam, né? A história do futebol muda, o contexto tático das equipes muda, e hoje a gente fala de um Flamengo que marca. E marca mesmo, e marca bem com o Mano Menezes. Aliás, eu acho que não é só o Flamengo não, né, Cadu? Eu acho que os times estão marcando mais, fechando mais espaço. Não digo que é marcação, fechando mais espaço. O Luan é mantido no time do Cruzeiro porque é um cara que ajuda a marcação, não pelo belo futebol. Exatamente. Então, marcação o Jorge Henrique, que era atacante, começou a marcar tanto, mais tanto pelos lados que virou lateral. Foi recuando, era um auxiliar de lateral, agora foi promovido a lateral. Essa preocupação principalmente do Elias, né, que é meio que o porta-voz desse time também, com Everton Ribeiro e com Cruzeiro, Mineirão, Cruzeiro invicto dentro do novo Mineirão e tal. Você acha que procedem essas preocupações? Claro, tem que preocupar mesmo. O Cruzeiro tem mais time tecnicamente, dentro de casa está com um retrospecto incrível. Agora, falando do Elias especificamente,
acho que foi uma grande sacada do Mano Menezes entender que o elenco era limitado e colocar um cara que veio inicialmente para ser volante como armador. Todo mundo lembra, o Elias é um cara que sempre foi um segundo volante, aquele que, tipo um Paulinho, assim, começou no Corinthians, sabia bem pro jogo, mas era um volante, um segundo volante. No Flamengo, o Mano Menezes entendeu que não tinha um grande armador, coloca 2 volantes para marcar e libera o Elias para funcionar como essa espécie de camisa 10 do time, não de cadenciar, mas de correr muito, né? De ser um cara que joga centralizado, mais solto, aparece no ataque. Deixa eu te interromper. A gente vai com o link agora com o Rio de Janeiro. Batendo um papo com o grande José Carlos Araújo. Abraço a você, garotinho. Abraço a todos aí no Rio de Janeiro. Alô, Gilson. Alô, Gerson. Alô, Jorge Eduardo. Alô, Dé. Um abraço. Prazer recebê-los aqui dentro da nossa casa. Quer pão de queijo aí, garotinho? Prazer recebê-los aqui dentro da nossa casa. Quer pão de queijo aí, garotinho? Ah, é lógico. Aqui a galera é toda fã do pão de queijo. Quero saber se Mineirão amanhã estará lotado, hein, Everton? O Cruzeiro naturalmente vive um namoro, né, espetacular com o time, pela situação no Campeonato Brasileiro, mas não só por isso. Espetacular com o Cruzeiro tem hoje um baita time no Campeonato Brasileiro, mas não só por isso. O planejamento que foi feito nos últimos 2 anos, garotinho e amigos aí do Rio, foi um planejamento campeão. E quando eu digo isso, porque campeão, porque o Cruzeiro vai brigar pelos títulos, que tem hoje um baita time repleto de grandes jogadores, e os números do Campeonato Brasileiro mostram isso, né, garotinho? Mostram isso, né, garotinho? É verdade. Você espera casa cheia amanhã, lotadão? Casa cheia, sim. Acredito que hoje tenhamos algo em torno aí de 45 a 50 mil torcedores. Eu não tenho dúvida disso. Né? E a torcida do Cruzeiro muito otimista com o time, né? E naturalmente recebendo também essa grande equipe do Flamengo aqui, essa grande instituição, o Flamengo, o clube mais tradicional do futebol brasileiro, é sempre uma grande atração, né? Então por isso a gente acredita em casa cheia e acima de tudo num grande jogo. E a gente discutia aqui, garotinho, exatamente essa questão de... Pelo menos para nós aqui, o Cruzeiro, tecnicamente, ser um time um pouco superior, mas Copa do Brasil, né, esse comportamento dos atletas também manda muito. Então a técnica, às vezes, ela cai por terra num campeonato como essa Copa do Brasil, hein? Já o Galo amanhã aqui no Maracanã não vai ter casa cheia, não. Vai ter um bom público, mas o Botafogo não vai conseguir lotar o Maracanã, não. Everton, boa tarde para você e bom jogo logo mais pra gente. Um abraço a você, um abraço a todos aí. Felicidades, muita sorte aí nos donos da bola no Rio de Janeiro, essa terra que todo o Brasil ama. Forte abraço. Valeu, obrigado, Everton Guimarães. Eu confundi que o Botafogo é amanhã. Muito bem, tá aí, participação, esse link muito bacana, né? A Band está fazendo um trabalho fantástico, né? A gente tem as participações dentro do Jogo Aberto, a gente tem esses links aí com São Paulo, agora abrindo esse link aí com o Rio de Janeiro também, mostrando e falando um pouco também desses 2 confrontos que a gente vai viver hoje e amanhã. Flamengo aqui contra o Cruzeiro e amanhã o Botafogo lá contra o Atlético. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique por aí, em 2 minutos, até já.